O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que o bloqueio ao Estreito de Hormuz está funcionando. Em uma entrevista, o republicano acrescentou que mais de 20 embarcações passaram pela rota na noite de ontem, reforçando que a via está aberta, apesar de o Irã negar a afirmação. Trump anunciou ontem que todas as minas colocadas por Teherã nas águas internacionais do Estreito foram removidas e detonadas. O presidente dos Estados Unidos também disse que acredita que o líder supremo do Irã, Mojtaba Khamenei, ficou gravemente ferido nos ataques que mataram o pai dele, Ali Khamenei, no início da guerra. E agora eu chamo a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, para a gente conversar sobre esse assunto. Muito boa tarde, seja bem-vinda. Manhota, o que significa, na prática, dizer que o Estreito de Hormuz está funcionando? É possível considerar que está seguro nessas condições? Quer dizer, os navios eles estão passando assim tranquilamente? Pois é, Débora, boa tarde a você, a todos que nos acompanham aqui no 360. De fato, há um espaço para se falar na abertura ou na circulação do Estreito de Hormuz, mas isso está longe de representar efetivamente a sua normalidade. Então, as instituições, Débora, não estão funcionando normalmente. Por que eu digo isso, né? Existe sim uma brecha do ponto de vista de navegação, então fisicamente existe uma abertura em curso, mas se a gente olhar para os principais operadores, né, desse circuito, inclusive tendo entre eles as empresas como principal referência, a normalidade está longe de ter sido alcançada. E isso basicamente porque a gente está vendo armadores evitando rota, a gente está vendo as empresas de seguro elevando o preço, né, dos prêmios nessa parte do planeta em particular, e muita gente evitando esse trecho do mundo, então preferindo rotas alternativas. Isso significa que, embora exista a possibilidade de navegar por esse espaço, o custo, a precificação do risco ainda está muito alta. Então, dá para dizer que o estreito está aberto, mas ele não está funcionando de fato normalmente. E isso reflete a própria paralisia do processo negocial, né? Quer dizer, Hormuz se transformou num grande ativo do lado iraniano para que Teherã consiga obter do lado norte-americano justamente as concessões de que precisa nessa guerra, que é uma guerra assimétrica, e os Estados Unidos, em contrapartida, sofrem as consequências, seja do ponto de vista do acesso aos insumos, aos recursos, né, inclusive do petróleo, mas não apenas do petróleo, também do impacto efetivo que isso gera sobre pressão inflacionária nas cadeias como um todo, e o preço disso para o presidente Trump, do ponto de vista reputacional e também do ponto de vista eleitoral doméstico, é elevado. Então, há uma disputa, sem dúvida, de narrativa, né? Quer dizer, do lado do Irã, interessa mostrar que Hormuz ainda funciona como moeda de troca, então, garantir que ainda há um peso de controle sobre esse estreito é importante para o lado de Teherã, enquanto do lado americano, a tentativa de forjar uma normalidade é cada vez mais premente. Então, ninguém está exatamente mentindo, as duas versões retratam uma parcela dessa verdade, dessa realidade, mas tampouco as duas verdades são acuradas, viu, Débora?